dia a todos. Começo por agradecer à Comissão Organizadora ao convite e, como já sabem, a temática que trago hoje é a Comissão Promotora da Restauração do Bispado de Castelo Branco no século XX. Neste sentido, ao longo desta comunicação, com base numa breve investigação do arquivo Almeida Garrett, procura-se analisar as dinâmicas políticas e socioeconómicas subjacentes à tentativa de restauração do Bispado de Castelo Branco, delineando simultaneamente o discurso da Comissão e a atuação dos seus apoiantes, desde a sua criação, em 1918, até aproximadamente 1950, período em que a sua relevância começa a declinar. A Diocese de Castelo Branco foi oficialmente instituída a 7 de junho de 1771 por meio de um decreto da Congregação Consistorial, que criou a nova Diocese a partir da desagregação dos arcediagos de Castelo Branco, Monsanto e Abrantes, até então pertencentes à Diocese da Guarda. Esta reorganização eclesiástica teve origem num pedido do rei Dom José ao Papa Clemente XIV, fundamentado no parecer do Bispo da Guarda, Dom Bernardo António de Melo Osório, onde estava de dificuldades na administração pastoral da Diocese de grande extensão territorial. Durante os cerca de 110 anos de existência da Diocese, apenas 3 prelados exerceram o nuncio episcopal de forma efetiva. Frei Dom José de Jesus e Maria Caetano, que governou entre 1771 e 1782, Frei Dom Vicente Ferrer da Rocha, entre 1782 e 1814, e Dom Joaquim José de Miranda Coutinho, entre 1819 e 1831. Nos períodos intermédios e nos anos subsequentes, a administração da Diocese foi assegurada por diversos administradores apostólicos. A extinção da Diocese foi decretada sob o argumento de dificuldades económicas, tendo sido formalizada pela Santa Sé através de carta apostólica, datada de 30 de setembro de 1881 e por um decreto régio a 14 de setembro de 1882. Nesta época, registaram-se ainda tentativas de impedir a expansão da Diocese, destacando-se a atuação do padre Joaquim José Pombo, que, apesar de se considerar prelado, exercia apenas as funções de vigário-geral de Castelo Branco, numa conjuntura em que a Diocese se encontrava vacante. Estes são os 3 retratos revistos que estão no Museu do Paço Episcopal. Em 1918, depois de 37 anos desde a extinção da Diocese, emergiram as primeiras iniciativas reivindicando a restauração do Bispado de Castelo Branco, as quais culminaram com a criação da Comissão Promotora da Restauração do Bispado de Castelo Branco. Esta iniciativa deveu-se ao Dr. Gonçalo Xavier de Almeida Garrett, que assumiu a presidência da Comissão, contando com a colaboração no desempenho das funções diretivas de outros membros da região. A esta estrutura formal associaram-se de forma mais ou menos ativa diversas famílias de reconhecida influência social e política. O Rio, o Maior, o Alcácer, o Barro Preto, o Igreja do Dragão, as Espinalhas, etc. Destaca-se, no entanto, um papel particularmente relevante de Dom Mateus de Oliveira Xavier, arcebispo de Goa e patriarca das Ilhas Orientais, que se revelou um dos principais colaboradores e braço direito do Dr. Gonçalo Xavier de Almeida Garrett. O seu contributo foi ainda reforçado pelo apoio do Monsenhor Joaquim Gomes de Jesus, que no início trabalhava na Anunciatura, e do Padre Rafael Jacinto. O propósito de angariar os subsídios e da ajuda indispensável à restauração da Diocese de Castelo Branco, incumbia-se à Comissão a responsabilidade pelos trabalhos preparatórios necessários à consecução desse objetivo. Pretendia-se assim encaminhar ao Pontífice Romano uma petição cuidadosamente elaborada, na qual se fundamentasse de forma articulada e convincente a necessidade da restauração da referida Diocese, bem como os seus limites naturais. Neste contexto, a Comissão fundamentava a sua petição numa série de argumentos de natureza espiritual, pastoral, económica e eclesiológica. Na missiva enviada pela Comissão com o intuito de divulgar a iniciativa, argumentava-se que a concessão da almejada autonomia eclesiástica à região representaria um elemento decisivo para o reforço da sua relevância tanto espiritual quanto temporal, que contribuiria de modo substancial para a revitalização do espírito cristão nas comunidades locais, entendido como fundamento indispensável à coesão e harmonia da vida social. Sustentava-se igualmente que a intensificação da prática religiosa dependeria da presença assídua e constante de um prelado, cuja ação, aliada ao dinamismo de um clero regional, permitiria reanimar nas populações o amor de Deus e do próximo, especialmente entre aqueles cuja identidade era marcada por um profundo anseio de paz e justiça, atributos que a Comissão reconhecia na população da província da Beira.
A Comissão propunha ainda a formulação e implementação de novas bases para a reorganização do fundo destinado ao sustento do clero e do culto, compreendendo total responsabilidade como dever coletivo de todos que conservavam no peito os verdadeiros sentimentos religiosos e o amor da pátria, portanto, a fé viva do ano passado. A par destes argumentos, Monsenhor Joaquim Gomes de Jesus, o escritor da causa e um dos principais realizadores do processo, fundamentava a restauração noutros fatores de ordem pastoral, estrutural e espiritual, destacando a ampla aceitação da bula da cruzada nas comunidades da região, cujas esmolas recolhidas com regularidade poderiam contribuir significativamente para a dotação episcopal, a notável abundância de vocações sacerdotais, mesmo em períodos de maior adversidade à vivência religiosa, o que evidenciava a vitalidade espiritual das populações locais, a dimensão territorial, uma vez que a distância entre as freguesias do espaço geográfico em causa e as sedes episcopais, quer da Guarda e Porto Alegre, dificultava o acesso regular ao bispo, a instalação do paço episcopal em Castelo Branco permitiria, conseguindo uma maior proximidade entre o prelado e os fiéis, facilitando a apresentação de necessidades pastorais e espirituais por parte dos parques e das comunidades, a existência de condições materiais favoráveis à restauração, nomeadamente a disponibilidade de um paço episcopal em excelentes condições, acompanhado de quinta, mata e jardim, e de uma sé catedral ampla, com boas altaias litúrgicas, boas bancadas e bom ordem. Finalmente, o desejo manifesto das populações locais pela restituição da Diocese denotava um enraizado sentido de pertença religiosa e uma clara predisposição para acolher e sustentar a autoridade episcopal. Para além dos fundamentos já referidos, Monsenhor Joaquim Gomes de Jesus recordava ainda as garantias que havia proposto e que haviam sido aceitas pelo Papa Bento XV, em virtude de doação pecuniária que havia feito ao Colégio Português em Roma, para ali serem admitidos seminaristas naturais da cidade de Castelo Branco ou do território da antiga Diocese, a fim de se doutorarem. No documento final da representação dirigida ao Papa Bento XV, no qual se solicitava a restauração da Diocese de Castelo Branco, e que foi entregue pessoalmente em agosto de 1921 pelos primários de Goa e Patriarca das Índias Orientais, os signatários, todos naturais ou residentes no território da extinta Diocese alvicastrense, iniciaram a exposição recordando a bula pontifícia que havia determinado a extinção de 5 dioceses portuguesas. Entre elas, eles sublinhavam que encontrava-se a de Leiria, cuja restauração já havia sido, entretanto, autorizada após a devida instrução do processo canónico. Os subscritores destacavam em seguida, no momento da supressão da Diocese de Castelo Branco, não existiam circunstâncias que justificassem tal decisão, concluindo que a única razão determinante para a sua extinção terá sido a ausência de qualquer movimento ou força ativa que tivesse procurado evitar tal desfecho. Como consequência da dissolução, 14 paróquias situadas na região oeste foram integradas na Diocese da Guarda, e ao passo que as restantes foram anexadas à Diocese de Porto Alegre. Reclamava-se ainda a restauração da Diocese de Castelo Branco dentro dos antigos limites cistaganos, correspondentes à província da Beira, ou seja, delimitados naturalmente pelo Rio Tejo e pelo seu afluente do Gese, pela Serra da Gardunha e pela fronteira com o Reino de Espanha. A escolha desses limites históricos encontrava fundamento em 3 ordens de razões. Em primeiro lugar, a existência de fronteiras, limites naturais claros, que delimitavam de forma lógica e geográfica o território. Em segundo lugar, as marcadas diferenças etnográficas entre as populações beirãs nos seus costumes, modos de vida e traços culturais, em comparação com as populações do Alentejo, que entram integradas na Diocese de Porto Alegre. E em terceiro lugar, a dificuldade de circulação e rareza com que as populações da Beira atravessavam a região de Porto Alegre, a qual lhes era amplamente desconhecida, circunstância que acabava por se refletir numa percepção negativa em relação ao bispo, sendo sentido como ausente ou alheio. Por fim, sustentava-se ainda que a região proposta, bem como o seu povo, reuniam condições suficientes em termos de identidade, coesão territorial e dinâmica socioeconómica para constituírem uma circunscrição eclesiástica autónoma, tal como já houveram no plano civil. A Comissão comprometia-se em conjunto com os cerca de 90 mil fiéis subscritores a sustentar o bispo e as obras diocesanas, referindo ainda o número exato de fiéis que a nova diocese teria, ascendendo a um total de 143.408 fiéis distribuídos por 5 paróquias. A partir desse momento, todo o processo passou a depender fundamentalmente das instâncias romanas, procurando-se exercer influência favorável sempre que possível
bem como estabelecer uma rede de influências que garantisse a salvaguarda dos interesses da Comissão. Neste esforço de mediação e pressão junto à Santa Sé, destacavam-se duas figuras estratégicas. O Patriarca das Índias Orientais, que intervinha diretamente na Curia Romana junto do Pontífice, e o Monsenhor Joaquim Gomes de Jesus, que se esforçava no sentido de influenciar o Núncio Apostólico em Lisboa. Entre os diversos bispos e sacerdotes, manifestaram apoio à causa, assumindo em particular a relevância daqueles que eram naturais da extinta Diocese de Castelo Branco, que subscreveram o documento pedido a Roma. Após a entrega da petição, o Dr. Gonçalo Xavier de Almeida Garrett procurou ainda identificar precedentes históricos e fundamentos canónicos adicionais que pudessem fortalecer a causa da restauração, nomeadamente a existência de dioceses eque principaliter, isto é, dioceses anexas distintas, mas com o mesmo prelado, e ficando-se estes casos na Itália e na Bélgica. Alguns meses depois, em maio de 1922, o bispo de Coxim, Dom José, escrevia ao Dr. Gonçalo Xavier de Almeida Garrett, informando que, apresentada a súplica, Sua Santidade, o Papa Pio XI, houve por bem responder que tal restauração não era oportuna por enquanto, em vista das informações dadas pelos excelentíssimo Núncio e prelados interessados, tendo de se esperar pacientemente melhores tempos. No ano seguinte, em 1923, devolvidos 2 anos desde a entrega da petição e após numerosos esforços e trocas de correspondência, o Patriarca Dom Mateus dirigiu-se ao Dr. Gonçalo Xavier de Almeida Garrett, estando nas suas palavras uma certa desilusão face à evolução do processo. Os nossos esforços foram embargados por informações portuguesas. Eu assim o pensei sempre, porque em Roma não encontrei dificuldades. Mas foi ainda a Sua Santidade Bento XV que mandou no negócio. Em Roma, como regra, só dividem dioceses a pedido dos próprios bispos. Desde que os bispos tutoriais ofereçam dificuldades, o negócio não vai para diante. E foi isto que aconteceu, digam lá o que digo. Uma vacância de sede era a ocasião mais oportuna, chegou a dizer-me o Papa. Com o passar dos anos, o silêncio por parte da Santa Sé manteve-se inalterado. Em 1925, na sequência da morte do Dr. Gonçalo Xavier de Almeida Garrett, a presidência da Comissão foi assumida pelo seu filho, o Dr. Alexandre de Proença de Almeida Garrett. No entanto, a sua atuação não teve grande repercussão externa, uma vez que o principal objetivo da Comissão, a entrega da petição em Roma, já havia sido concretizado em 1921. Deste modo, a intervenção do seu filho centrou-se sobretudo em questões de ordem interna, nomeadamente a restituição do passo episcopal à Igreja, com vista a apoiar, na medida do possível, a continuidade do processo de restauração da Diocese junto às autoridades eclesiásticas e civis. Para terminar, voltar a reforçar que a tentativa de restauração do Bispado de Castelo Branco, conduzida pela Comissão desde 1918, revela-se como um esforço profundamente enraizado nas aspirações regionais, nas sensibilidades religiosas e nas dinâmicas políticas do início do século XX. A iniciativa liderada por figuras influentes como o Dr. Gonçalo Xavier de Almeida Garrett e apoiada por membros das elites locais e da hierarquia da Igreja Católica, procurou articular um argumento legítimo perante Roma, ancorado em fundamentos geográficos, socioeconómicos e, sobretudo, eclesiológicos. Apesar do início promissor com a elaboração e entrega da petição ao Sumo Pontífice e o envolvimento de múltiplas personalidades e famílias da região, a Comissão viria a enfrentar obstáculos consideráveis. Por ser desfavorável à devolução do passo, a lentidão dos processos burocráticos em Roma, a ausência de resposta da Santa Sé e as tensões internas na hierarquia da Igreja, nomeadamente com o Bispo de Alegre, Dom António Ferreira Gomes, em 1951, quando da sua passagem pela cidade de Castelo Branco, minaram progressivamente o entusiasmo inicial. A par desses obstáculos, a morte do Dr. Alexandre de Almeida Garrett, em 1960, marca simbolicamente o fim de uma era de mobilização ativa em torno deste ideal. A ausência de continuidade por parte da viúva, Dona Maria de Lancastre, associada ao parecer jurídico desfavorável à restituição do passo e ao desgaste causado por décadas de indefinição, contribuíram para o esvaziamento definitivo da causa. Assim, o percurso da Comissão Promotora da Restauração do Bispado de Castelo Branco, aqui traçado sucintamente, serve não apenas como testemunho de um empenho de uma geração em reconfigurar o mapa eclesiástico português, mas também como um retrato das limitações impostas por contextos políticos instáveis, burocracias eclesiásticas e mudanças de sensibilidade ao longo do tempo. Muito obrigado.